Olá pessoal, eu vou falar sobre círculo hermenêutico e sua importância para o direito, mas primeiramente eu vou contar um poema e depois eu vou retomar esse poema ao final do texto. É um poema de Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte se faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. O círculo hermenêutico é uma maneira reflexiva de interpretar dados com base em informações. Ele tem o objetivo de superar visões distorcidas e preconcepções no sentido de preconceito, de pré-julgamento, e entender o ser histórico e o ser em si. A hermenêutica jurídica, por outro lado, ela tem o objetivo, primeiro, de abranger lacunas, ou seja, situações em que a lei é omissa, o sentido de captar o sentido real da norma, saber se é necessária a interpretação extensiva, declarativa ou restritiva. Um pequeno resumo é que declaração declarativa é quando se simplesmente declara a norma em si. A extensiva é quando se tenta expandir o sentido da norma. Por exemplo, na Constituição Federal, quando se fala de casa, entende-se de apartamento, de se a pessoa morar num trailer, um barco, tanto faz. Se entende tudo como casa. E também se tem a interpretação restritiva, que é quando se restringe algo da norma. Enfim, e também tem um terceiro fato, que é um dos fatos mais importantes da hermenêutica jurídica, que é elaborar a subsunção do fato à norma. Um exemplo disso é o furto de energia elétrica, que é uma coisa até meio engraçada de pensar, tipo, como eu vou roubar a energia elétrica? Você pensa no gato, pensa no coisa, mas você não pensa em ninguém com a arma na cabeça lutando. Não que não que furto tenha violência e tal, só pra comparar. E o, e o furto de energia elétrica, por muitos anos não era crime, exatamente por causa disso. Exatamente porque no Código Penal diz subtração de coisa alheia móvel. E energia elétrica não é exatamente uma coisa alheia móvel, se você parar pra pensar, é energia. Mas hoje no Código Penal tem-se que o furto é de qualquer coisa econômica. Ou seja, a energia elétrica se equipara à coisa alheia móvel. E um dos autores que eu mais vou citar aqui vai ser o Gadamer, que é um dos maiores nomes da hermenêutica. Da hermenêutica em si, não necessariamente da jurídica. E ele é o criador da expressão círculo hermenêutico. Ele defende que se tem que ler o texto todo e depois ler as partes. E isso girando em um círculo hermenêutico. E ele defende que nessa primeira lida tem-se uma compreensão geral, mas que muitas vezes essa compreensão é falha. Muitas vezes tem palavras que você não entende, frases que você não consegue entender, parágrafos aparentemente pouco desconexos, parágrafos que realmente são desconexos, às vezes até. E, e por isso ele defende que você tem que, além dessa compreensão geral, ler as partes, ir atrás das partes e desse modo compreender o todo, compreender o texto. E ele defende que você tem que começar com leituras mais simples do texto. Após essa leitura total, por exemplo, você primeiro vai atrás de palavras do texto, palavras que você não conseguiu entender, vai atrás de um dicionário, depois atrás de frases, depois de parágrafos. E depois organizar tudo em um mapa, uma espécie de mapa com temas, tópicos e esquemas, para organizar melhor mentalmente.
É, esse círculo hermenêutico, ele é como se fosse um raciocínio de dedução e indução do texto. Ou seja, parte-se do geral para o particular e do particular para o geral, gerando assim uma melhor compreensão. Ele fala também que após essa compreensão melhor, é necessário criticar o texto, é necessário conversar com outras pessoas que também leram, principalmente para entender e tentar enfrentar seus, digamos, pós-conceitos, que é o conceito após o preconceito. E como isso chega no direito? Como isso se torna importante? Ele defende que, não o Gadama, mas os hermenêuticos jurídicos, defendem muitos deles que não se deve nunca, nunca mesmo, ler só um artigo. Porque o artigo sozinho geralmente não se dá para entender nem mesmo o caso concreto daquele artigo. Por exemplo, não vou deixar para exemplificar isso depois. Gerando assim se gera a interpretação sistemática, no qual se tem o direito como um todo único e coerente. Para o direito como um todo único e coerente. E apesar disso ser uma ficção jurídica, apesar disso não ser verdade, muitas vezes temos lacunas e antinomias no direito. Isso é muito útil porque torna evidente a necessidade de se ter uma interpretação sistemática da lei e não simplesmente se ater a uma norma sozinha, já que ela é muito ineficaz sozinha. Também se tem o aspecto temporal do autor, ou seja, no caso da hermenêutica jurídica, tem-se o aspecto temporal do legislador, gerando assim a interpretação histórica, que voltando para Gadamer tem-se a dialética das perguntas e das respostas, na qual você pergunta ao texto e ele lhe responde. E no raciocínio da interpretação histórica, você faz perguntas ao texto e tenta responder. Por exemplo, você pensa e pergunta: por que o legislador editou essa norma? Qual a finalidade que ele tinha? Qual o bem jurídico que ele quis proteger? Aqui eu vou usar como exemplo a norma matar alguém, e a finalidade que ele tinha claramente é que as pessoas não se matassem, evitar assassinatos e coisa e tal. E o bem jurídico que ele quis proteger foi a vida, foi a existência humana como um todo. E além dessa teleologia subjetiva, ou seja, além dessa finalidade subjetiva, tem-se também uma teoria da finalidade objetiva. Apesar dela não ser muito presente em Gadama, em outras hermenêuticos clássicos, ela é muito presente no direito, porque se tem muitas vezes que as normas foram criadas, mas que elas não são eficazes nos dias de hoje. Por exemplo, a norma jurídica matar alguém, se eu fizesse a pergunta: como seria essa norma se o legislador que legislou em 1940, ou seja, quando criaram o Código Penal, legislasse hoje, em 2017? Como seria? Seria tão diferente assim? E eu respondo previamente que não, que provavelmente ia ser uma norma muito parecida. Porque mesmo hoje ainda se tem uma preocupação muito grande com a vida, muito grande se pessoas morrem ou não. Apesar da mídia e de programas de sensacionalistas falarem que não, mas ainda se tem uma importância excessiva, uma importância
não diria excessiva, mas muito grande com a vida. E, mas nem sempre é assim. Por exemplo, no caso do direito civil, quando se fala de quando se fala de casamento e fala que ele é entre homem e mulher, é, essa interpretação do legislador que criou o Código Civil não necessariamente é a interpretação que ele teria se criasse hoje. Por exemplo, hoje os valores sociais, a própria sociologia, a própria cultura é muito diferente. Ou seja, se o legislador criasse essa norma hoje, ela seria totalmente diferente. Ela não seria só entre homem e mulher, seria entre homens e outros homens, mulheres e mulher. E devido a essa mudança histórica. Ou seja, faz essa distinção entre finalidade subjetiva e finalidade objetiva. Lembrando que, nesse caso, eu estou indo no caso da finalidade objetiva, que é nesse caso que se pergunta como seria o autor se se ele fizesse hoje, não se aplica tanto ao círculo hermenêutico clássico, porque, porque ele simplesmente tenta entender o autor em si. Porém, essa teleologia objetiva, ela tem uma finalidade prática muito grande nos dias de hoje. E todos esses métodos, tanto a interpretação sistemática quanto a interpretação histórica e a teleológica objetiva, todas elas têm em comum que elas tentam ir além da interpretação gramatical, tentam ir além do simples dever ser da norma. Porém, isso às vezes é muito problemático, porque muitas das pessoas que invocam essas interpretações invocam a seu benefício próprio, invocam de forma parcial, porque são partes de um processo. Por exemplo, eu cometo um crime e eu digo que não, mas se o legislador estivesse nos dias de hoje, a norma ia ser diferente, e não sei o que, e não sei o que. Mas, na verdade, eu não estou me preocupando com isso, eu estou me preocupando em me safar do meu crime. E chega um momento que se interpreta tanto que se tem uma espécie de catyanga, uma espécie de tentativa de burlar a norma, interpretando. E por isso o critério gramatical, apesar de ser tão criticado, ele ainda é um dos mais importantes, porque ele é o que mais evita isso, que é mais difícil, salvo em caso ou de lacuna ou de inclareza da norma, ou seja, ou em caso de obscuridade da norma, em caso que é difícil entender a norma, salvo nesses casos, se você simplesmente lê a lei, lê as leis em si, lê as leis no sistema, se é difícil de, como se diz, se é difícil de roubar, difícil de se deturpar o sentido da norma, deturpar, isso mesmo. E agora eu vou para Karl Engels, que foi um hermeneuta jurídico alemão. Por sinal, Karl Engels foi contemporâneo de Kelsen, e ele defendia ele defendia o silogismo das normas. Mas, ao contrário do silogismo clássico, fazer um pequeno paralelo aqui com o silogismo clássico, só para vocês entenderem melhor. O silogismo clássico é quando se tem uma premissa maior e uma premissa menor. Por sinal, é aristotélico. Se tem aquele Sócrates é mortal e tal, e tal, e tal. Mas, enfim, o silogismo, vamos dizer, a norma matar alguém. Essa norma vai ser a premissa maior. E, além dessa premissa maior, muitas vezes se tem premissas menores. Por exemplo, Marquinho do 38
matou não sei quem com 10 tiros. E se ele for preso e tiver o devido processo legal, vai ter um silogismo entre essas duas premissas. Marquinhos, Marquinhos do 38 matou não sei quem e, e a norma jurídica fala justamente sobre matar alguém. Ou seja, de acordo com essas duas premissas, ele tem que sofrer o devido processo legal e ser preso, etc. Mas, ao contrário desse silogismo clássico, em English, a premissa maior não é somente a lei, não é somente a norma, por exemplo, a norma matar alguém, mas o silogismo em English é todas as leis. É, a premissa maior é a lei dentro do ordenamento. Ou seja, ele defende que quando uma pessoa sofre um artigo, por exemplo, eu sofri o matar alguém e vou ficar preso entre 6 a 20 anos, como diz o artigo 121 do Código Penal, não é somente isso. Tem-se também progressões de pena, tem várias outras coisas que estão escritas no Código Penal e no Código de Processo Penal, e inclusive também na Constituição, várias coisas que dizem respeito a essa mesma situação. Por exemplo, nesse caso que Marquinhos matou não sei quem com 10 tiros, foi uma coisa muito brutal. E, por exemplo, não ia ser somente um homicídio simples, ia ser um homicídio qualificado, no qual ele ficaria talvez mais de 20 anos, porque a pena para homicídio qualificado é maior do que 120, 120 não, é maior do que 20 anos, a pena máxima, a pena mínima é menor. Enfim, voltando. Ou seja, aplica-se todo o ordenamento jurídico aplica-se todo o ordenamento jurídico numa premissa menor, simplesmente. Agora eu volto pro poema, só para fins de exemplo. Você provavelmente está pensando agora que eu contei o poema simplesmente para exemplificar como o todo é a parte e que vocês entendessem mais fácil. E foi isso também, mas não foi só isso. Por exemplo, eu acho que a maioria de vocês, quando viu o poema, ou achou engraçado, ou achou, sei lá, maconhado, ou achou viajado. Mas eu queria mostrar como ele tem um sentido prático e bem inteligível, bem fácil de entender se você for atrás tanto do contexto histórico quanto do contexto sistemático. Por exemplo, Gregório de Matos, ele era um poeta barroco e, como todo poeta barroco, ele era extremamente preocupado e interessado com dualidades. Por exemplo, claro e escuro, céu e inferno, vida e morte. E entre essas dualidades temos a parte e o todo. Num contexto mais sistemático, lembrando que eu só li um parágrafo do poema, e como ele é um soneto, ele tem quatro parágrafos, quatro estrofes, e, ou seja, eu não li 3 parágrafos, e tem-se que, ao ler todos esses parágrafos, percebe-se que ele fala da Trindade. E a Trindade Santa, né? A Trindade de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao ler o poema todo, nota-se que ele fala da Trindade. Portanto, a parte seria Jesus e o todo, a Trindade. Ou seja, entende-se que Jesus, mesmo sendo parte, ele é todo, porque ele é parte do todo. E como dizem na doutrina católica, ele é. Ele, a Trindade apesar de ser três, é um ao mesmo tempo. É uma Trindade una, indivisível. E agora indo para um caso mais do direito, eu vou para o caso dos exploradores da caverna de Fuller. E se esse caso fosse no Brasil, lembrando claro que ele não é, o caso se passa no ano de 4000 e pouco, em outro país.
e nesse caso a única norma que existe é matar alguém em pena de morte. Mas se esse caso fosse no Brasil, se um grupo de exploradores ficasse preso numa caverna e tivesse que tirar na sorte e comer alguém, simplesmente pela necessidade, simplesmente porque estavam morrendo de fome. Se esse caso fosse no Brasil, como seria a resolução dele? Ah, primeiramente eu digo para vocês que existe a norma matar alguém e existe a consequência dessa norma, a sanção dessa norma, que é de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Ou seja, esses exploradores, segundo essa norma, ficariam presos entre 6 a 20 anos. Talvez mais, inclusive, porque matar uma pessoa comendo ela é uma coisa bem assustadora se você parar pra pensar. Mas no Brasil também existe outra norma, que é a norma do estado de necessidade, que é uma norma que está no artigo 25 da Lei Penal, do Código Penal, e eu vou ler aqui só para fins de entender melhor. Entende-se que... Oh, calma. Está no 24, está no artigo 24 do Código Penal. E considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Por exemplo, e no caso dos exploradores da caverna, eles realmente estavam num perigo atual de morrer de fome. Eles não provocaram por sua vontade. Eles não tinham intenção nenhuma de ficar presos na caverna. Eles simplesmente queriam explorá-la. E eles não podiam de modo algum evitar essa situação. E o sacrifício do direito de uma dessas pessoas à vida não é razoável de exigir se você comparar com a vida das outras pessoas. Por exemplo, você não pode cobrar que uma pessoa que está morrendo de fome não mate alguém para se alimentar. Você não pode exigir isso dela. E esse conceito do estado de natureza, ele é um excludente de licitude. Ou seja, mesmo havendo crime, tem-se que mesmo havendo crime, tem-se que a pessoa não é punível, tem-se que a pessoa que cometeu o crime não é punível. Ou seja, se o caso de exploradores da caverna fosse no Brasil, os exploradores não seriam punidos, eles não seriam presos e, e seriam livres para ir vir, quem sabe comer outra pessoa, tá brincando. Enfim, é só para exemplificar mesmo que é importante ler mais de um artigo, é importante ter sim uma ideia, pelo menos uma ideia, no mínimo uma ideia, de como funciona o ordenamento e de como funciona o ordenamento e tanto o ordenamento quanto a lei quanto o artigo para se aplicar num caso concreto, somente num caso concreto. Não é como se, pelo fato de ser só um caso concreto, só uma norma somente é suficiente. Não, isso não é verdade. E é isso. O círculo hermenêutico aplicado no direito. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode me botar nos comentários. E beleza.